Amado telespectador, estamos iniciando mais um programa Ramatiz, uma proposta de luz. Como sempre, muito felizes por ter você como nosso companheiro nessa escalada rumo à felicidade, nessa busca de compreender cada vez mais o amor de Deus por todos os seus filhos, o amor de Jesus, o amor de Ramatiz, enfim, o amor que é esse grande laço que une a todos nós, encarnados e desencarnados em todos os mundos desses universos que existem por aí. E mais uma vez, nós temos aqui o nosso companheiro José Carlos Zanarotti, que vai cumprimentá-los. Amigo telespectador, é gratificante estar junto com você semanalmente. Nessas oportunidades, nós temos a condição de levar até você o que o Ramatiz nos mudou a nossa vida. O Ramatiz, como sempre afirmamos, é aquele espírito que veio no momento atual, chamado fim dos tempos, dizendo que tudo está certo, o teu som está certo. Agora é o momento de nós praticarmos aquilo que realmente você sabe. Então é o conscientizador. O Ramatiz, ele respeita todos os movimentos, todo o soma de cada um. Agora chegou o momento de um estar junto com o outro. Feliz daqueles que navegam em mares desconhecidos. Então, esta luz que veio do Oriente, que veio neste momento, chamado, entre aspas, atribulado, chamado fim de um novo ciclo, o fim de um ciclo e um novo ciclo que está se iniciando. Essa luz que deve penetrar no coração de cada um, para que cada um vivencie a mensagem de Jesus. Hoje, dando sequência ao nosso estudo, nós estamos estudando uma das mais belas obras ditada por Ramatiz, o Evangelho, a luz do cosmo, não é, Sidney? É verdade. Esse livro, eu vou falar uma coisa para você, eu fico assim, maravilhado quando eu leio. Toda vez que a gente lê, a gente aprende alguma coisa. Mas eu fico assim, uma coisa que me toca muito é como o Ramatiz fala do Evangelho, né? É uma coisa assim impressionante. A e o carinho por Jesus, né? O carinho por Jesus é uma coisa que eu já falei aqui. É. Eu, com todo respeito a Emmanuel, Bezerra de Menezes, Amélia Rodrigues e tantos, Joana de Ângeles, mas eu não conheço nenhum espírito que fale de Jesus com tanto carinho, mas com tanto amor como Ramatiz. É impressionante como ele fala de Jesus. E nesse livro, O Evangelho à Luz do Cosmo, que foi um livro que foi psicografado pelo médium Hercílio Mais, né? E esse livro foi lançado em 1974. Se não me engano, ele é um dos últimos, né? Ele é o último. O último que foi lançado em vida. Em vida. Do Hercílio Mais. Que foi o Hercílio Mais, para quem não sabe, para você, meu querido telespectador, que ainda não conhece a obra de Ramatiz, o Hercílio Mais foi um médium, né, um ser humano com uma grande sensibilidade, que nos idos dos anos 50, meados dos anos 50, começou a psicografar mensagens de Ramatiz. E aí começaram a surgir os livros. O primeiro foi A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, e aí uma série de 15 livros que ele publicou em vida. Depois, quando ele desencarnou, né, quando ele morreu, como se diz vulgarmente, alguns anos depois, o Sérgio Carvalho, que é o dono da Editora do Conhecimento, a editora que edita os livros do Ramatiz atualmente, ele pegou com a família do Hercílio Mais alguns manuscritos, algumas mensagens, e fez um livro chamado Sob a Luz do Espiritismo. Tá? Então, daquela fase do Hercílio encarnado, nós estamos já no último, hein? E já prometemos que vamos voltar, né, Zanarotti? Veja como é extraordinário, amigo telespectador. Nós estamos há mais de 4 anos, quer dizer, 220 programas, mais ou menos, estudando. Hoje nós estamos na 15ª obra e ainda não completamos. As 3 ou 4 primeiras, nós, por falta de experiência, né, nós demos assim um en passant. Foi bem praticamente lemos o título, vai. Sim, não nos aprofundamos. Não aprofundando. E a respeito a você, né, nós vamos voltar assim que completarmos essa obra. Isso vai ser muito importante, né? Porque isso há mais de 4 anos atrás, como o Zanarotti falou, por exemplo, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, Fisiologia da Alma,
Mensagens do Astral, A Vida Além da Sepultura, que são os 4 primeiros, nós fizemos muito rapidamente. Né? Só para você ter uma ideia, meu querido telespectador, o anterior, antes desse, foi A Vida Humana e o Espírito Imortal. Nós ficamos um ano. Um pouco mais de um ano, hein? No final, olha, o final de 2007 até o fim de 2008. Agora você vê como que nós fomos assim afogadilho, né? Nós fazíamos, eu me lembro, a praxe nos primeiros livros era mais ou menos de 5 a 8 programas, assim encerrava. Acho que nem dava isso os primeiros. Não dava, é mais ou menos isso. Fizemos assim bem rápido. Mas é muito profundo. Por exemplo, eu já falei aqui, o livro Mensagens do Astral, eu acho que nós ficaríamos anos e anos estudando só o Mensagens do Astral. Porque cada página, cada capítulo tem muitos ensinamentos. Interessante a Mensagem do Astral, ele retrata exatamente os acontecimentos que nós estamos vivenciando hoje. É muito atual, né, Zanotti? Foi escrito em 1956. E fala exatamente tudo o que está acontecendo. Inclusive agora com essa coqueluche do calendário maia, da transformação planetária, e muitos falando do Nibiru e tal. E o Ramatiz já falava disso em 1955. Né? E falou com uma profundidade que de lá para cá eu não vi mais. Hoje, você, meu querido telespectador, fique conosco, hein? Porque promessa é dívida. Nós vamos estudar Mensagens do Astral pormenorizadamente. Mas vamos aqui falar um pouquinho desse livro que é uma pérola, o Evangelho à Luz do Cosmo, onde Ramatiz mostra o cientificismo do Evangelho de Jesus. Nesse livro, Ramatiz nos fala que no Evangelho de Jesus estão contidas todas as leis que regem o universo. É mole, cara. É uma coisa a síntese de tudo. A síntese de todos os ensinamentos iniciáticos. Olha, veja só, Mahatma Gandhi chegou a afirmar que, eu não sei se foi Mahatma Gandhi ou Einstein, se todos os livros sagrados se perdessem... Só restasse o Sermão do Monte. Só se pegasse o Gandhi, ficasse o Sermão do Monte, nada se perderia. Você vê a profundidade do Evangelho. A profundidade agora, veja a profundidade desse espírito que veio até nós e deu a sua mensagem. A nossa responsabilidade de ser um dos seus discípulos. Você sabe uma coisa impressionante, Zanotti, e querido telespectador? O Ramatiz ele fala que Jesus sintetizou todos os ensinamentos de todos aqueles que vieram antes dele e daqueles que viriam ainda. Quer dizer, do que tinha e do que viria ainda. O que é mais extraordinário de Jesus, ele não negou os profetas anteriores. Ele falou, eu porém vos digo. Então ele eu deu não vim um destruir tratado, a lei, mas vim dar cumprimento. Ele deu um tratado totalmente diferente. Na verdade é assim, né? Ele mudou totalmente as leis. Deus, né? E os seus prepostos, Jesus é um deles. Eles respeitam o nosso nível. Então Moisés trouxe uma mensagem apropriada àquele momento. Jesus trouxe outra mensagem apropriada a um outro momento. Hoje o Espiritismo, a Teosofia, o Rosacrucianismo, outras escolas orientais trazem uma mensagem apropriada a esse momento. E olha, não tenha dúvida não, querido telespectador, que daqui a 200, 300, 400 anos nós teremos outra mensagem mais profunda, porque a coisa vai evoluindo. Agora, o que me impressiona dentro da análise que Ramatiz faz do Evangelho, é que ele diz o seguinte, que o Evangelho, apesar dessa dosagem psicológica que existe em relação à revelação, o Ramatiz ele fala que o Evangelho é definitivo. Que daqui a milhares e milhares de anos, nós vamos estar estudando o Evangelho. Então, não é que vai ser modificado o Evangelho. Vão chegando recursos, vão chegando interpretações, vão chegando visões cada vez mais aprofundadas do Evangelho. Mas o Ramatiz ele é enfático, não só nessa obra, como também no livro O Sublime Peregrino, ele fala que o Evangelho é o código definitivo em todo o universo, em qualquer planeta, em qualquer momento, é a lei de Deus. Agora, na medida em que nós formos evoluindo, nós vamos adquirindo uma penetração maior no Evangelho. Cada vez nós vamos entendendo melhor aquilo que Jesus falou. Você imagine o Ramatiz falar que daqui a milhares de anos nós vamos estar estudando o Evangelho ainda? Então imagine a profundidade, né? Nesse livro, Ramatiz trata Jesus como um cientista cósmico,
Porque ele disse, Jesus foi o maior cientista, o maior advogado, o maior psicólogo, o maior médico, o ser mais evoluído que já passou na Terra, né? E nós estamos agora, nós tínhamos parado há alguns programas atrás, no capítulo 7º, onde Ramatiz analisa a parábola do semeador. Para quem não conhece a parábola do semeador, Jesus contou uma história, né? Jesus ensinava contando histórias, as suas famosas parábolas. E a parábola do semeador, Jesus diz assim, um semeador saiu a semear e algumas sementes caíram na estrada. Então, como elas não germinaram, os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram na rocha e germinaram rapidamente, porém, como não tinham raiz, morreram logo. Outras sementes caíram nos espinheiros e germinaram, mas não tiveram força para vencer os espinheiros e morreram. E as outras caíram em solo fértil e deram frutos 30 por 100, 40 por 100, 50 por 100, 60 por 100. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E aí Jesus explica, na verdade, a semente é o ensinamento, é a orientação, é a luz espiritual, né? A semente que cai na terra, cai na estrada e não germina, é aquele ensinamento que se perde. São pessoas que não estão ainda preparadas, que ainda estão mais preocupadas com as gandaias da vida, com a materialidade, ganhar dinheiro, beber, fumar, fazer sexo de forma depravada, enfim. Pessoas que ainda estão na ilusão da vida material, na ilusão de Maya, como dizem os hindus, né? Não estão ainda... uma visão espiritual da vida, uma proposta espiritual, ainda não consegue tocar. Tem que se burilar, é a pedra bruta. É como a semente que caiu na terra. E é o próprio Jesus que explica isso, não é o Ramatiz. Ainda Jesus explicando a parábola, porque essa acho que é a única parábola que Jesus conta e depois explica. Né? As outras ele conta. Essa parábola do semeador, ele conta e ele mesmo explica depois. E aí Jesus diz assim, a semente que caiu na pedra, germinou, mas morreu porque não tinha raízes, são aquelas pessoas fogo de palha. Né? Tem, você não conhece? Eu conheço um monte. Ixi, tem um monte. Principalmente a gente que trabalha na casa espírita, camarada, porque chega, porque vai fazer, porque vai acontecer. Porque... Ou aquele que fala, nunca senti tão bem numa casa. Sim, posso trabalhar? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer aquilo. Aí depois começa a murchar. Daqui um dia você nem vê mais a pessoa. Você já viu? Quando você já viu gente assim? Ixi, é o que tem mais. Quando a pessoa chega, infelizmente, a gente vai ficando escolado, né? Chegou com muito alvoroço, eu já fico com o pé atrás. Falo, vamos ver. Não, eu acredito até na pessoa. Dou um voto de confiança, mas, olha, é difícil. Não fica muito entusiasmado. É aquele fogo assim de graveto, né? Fogo de palha mesmo. Aí é fogo de palha. Enche aquele fogão porque e apaga, o graveto né? ainda demora muito para se extinguir. Aí Jesus explica. A semente que caiu nos espinhos é uma condição mais difícil, eu acho. Porque são aquelas pessoas que entendem, aceitam, têm vontade até de fazer, mas não conseguem superar as dificuldades da vida, e o compromisso familiar, e uma dificuldade, e isso e aquilo, e os vícios e tal, e acabam também abandonando. Agora, uma coisa legal também, que Jesus diz assim, e a semente que caiu na terra boa, deu frutos, mas também não deu 100%. Deu 30, 60, 40, 50, né? Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E o Ramatiz, quando ele vai explicando essa parábola, ele fala assim, que eu acho que é uma coisa muito legal, principalmente para nós, né? Que hoje temos um compromisso com a espiritualidade. Eu, você e tantos trabalhadores do bem, padres, pastores, espíritas, teósofos, Rosa Cruz, e que às vezes a gente vê assim o mundo, né? Olha para o mundo e vê pessoas que não conseguem assimilar, que têm dificuldade, isso que nós brincamos até, que chega no centro e depois sai e tal. E às vezes tem amigos nossos que ficam indignados. E o Ramatiz fala, não, quando Jesus contou a parábola do semeador, ele queria exatamente nos explicar isso, que o semeador fez a parte dele. Agora, quanto a germinar ou não, já não é a minha parte. Entendeu? Então, o que o Ramatiz fala, olha, todo semeador reconhece a sua cota de sacrifício, pois lançando a semente de modo incessante e incondicional em todos os terrenos, deve aperceber-se que não haverá colheita absoluta. Né? Porque às vezes eu vejo muito trabalhador espírita, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que desanima. Né? Porque, por exemplo,
camarada vai lá, dá passe, e ele não vê ninguém curado. Fala, então é besteira, por que eu vou dar passe? Faz palestra, e vê que as pessoas continuam batendo cabeça, fazendo coisa errada, guardando mágoa. Então para que eu vou fazer palestra? E vai desanimando, quando na verdade o semeador ele tem que semear.